Ô Clarissa, esse convite para o governo, mas não nominal, porque, por exemplo, a posse do Trump, é só dia 20, e um monte de gente já recebeu o convite. Aí o convite chegou a 3 dias da posse da Venezuela, ou seja, o negócio está engasgado, está esquisito, né, Clarissa? Elisa, muito bom dia para você, bom dia para Basília, para a Bel e para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Elisa, quando a gente está falando de posse presidencial, é sempre difícil a gente comparar países, né? Cada um tem o seu protocolo, cada um tem o seu hábito, a sua cultura. Então, a gente pega, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, não é usual que os chefes de Estado sejam convidados. Os convites vão, de fato, para as embaixadas. No caso específico de Nicolás Maduro, o que a gente viu acontecer? Aqueles chefes de Estado que reconheceram prontamente a vitória de Nicolás Maduro, que foram pouquíssimos, né, foram convidados nominalmente. Nos outros casos, houve convites enviados ao país por meio das embaixadas. E foi isso que aconteceu com o Brasil. Então, o Brasil está convidado para a posse? Está convidado para a posse. Foi feito um afago individual ao presidente Lula? Não, não foi feito, por motivos óbvios. Lula não reconheceu formalmente a vitória de Nicolás Maduro. Agora, dito isso, o fato é, o envio de um representante da embaixadora brasileira para participar dessa solenidade tem, sim, uma simbologia muito grande. Não preciso nem me estender aqui no que as minhas colegas já falaram amplamente, o Américo também, da questão pragmática. Se vocês não, para quem não se lembra, a gente chegou a pontuar isso lá atrás, quando começou toda essa confusão na Venezuela, quando Maduro começou a dar sinais de que não ia seguir um rito democrático na eleição presidencial no país. Então, isso era anunciado desde lá de trás. O governo brasileiro enxergava desde aquela época a necessidade de manter um vínculo com a Venezuela, pela importância regional que o país tem, pelas relações comerciais que existem entre as duas nações, pela força geopolítica. Tem a questão do petróleo, tem 1000 fatores que justificam o Brasil manter uma portinha aberta. Lula está deixando a porta aberta quando ele envia a embaixadora. Só que ele não está fazendo só isso, Elisa. Ele tem também um jogo que cabe a ele próprio, que é interessante para o próprio presidente Lula, que se posiciona como um líder de esquerda, quer se firmar como líder da esquerda mundial e é representante, se tornou aí de certa forma uma voz na política mundial para falar, representar nações que estão nesse campo mais à esquerda. E, por isso, ele conseguiu se consolidar como um interlocutor com a Venezuela, falando aí de nações como os Estados Unidos, por exemplo, como disse a Basília. Então, tem o interesse do presidente Lula de deixar aberta uma porta também para essa função de interlocutor dele, essa função de uma figura capaz de conciliar conflitos, ajudar a promover a paz. É um papel que Lula quer para si próprio na geopolítica, na diplomacia internacional. Então, tem esse movimento e tem um outro ingredientezinho aí que joga. Mas tem um agrado... Que a gente já está aqui tentando segurar. Tem um agrado dessa notícia, à base histórica do presidente. Vamos lembrar, o PT reconheceu formalmente a eleição de Nicolás Maduro. Divulgou ali, a gente trouxe em primeira mão que a Executiva Nacional do partido deliberou e decidiu, então, divulgar aquele reconhecimento que provocou aquela confusão imensa nas relações entre todos os países que estavam ali acompanhando com muita cautela a eleição de Nicolás Maduro. Então, a gente não pode deixar de olhar não só para o pragmatismo de Lula em relação à realidade brasileira, à política comercial brasileira e à força geopolítica da Venezuela, mas também ao pragmatismo político do próprio Lula.